Capítulo 3. As dores de parto do Espírito. Ao mencionar os eventos que seriam sinais para o fim dos tempos, o Senhor observou que eles seriam o princípio das dores. A colheita e os acontecimentos que a acompanharão vão se revelar tal como acontece com uma mulher que está para dar à luz. Isso é, as contrações começam de repente, mas de início são espaçadas e relativamente suaves. Quanto mais o processo se aproxima da hora do nascimento, mais intensas e mais frequentes se tornam as contrações. A primeira das contrações que assinalam o fim da era atual, na verdade, ocorreu algumas centenas de anos atrás, com a Reforma. Depois de 200 anos, ocorreu uma outra. Uma terceira veio após 100 anos, e assim até hoje, quando o intervalo dessas contrações está sendo de apenas poucas décadas. Logo serão intervalos de apenas poucos anos, e cada uma delas estará se tornando sensivelmente cada vez mais intensa. Estamos nos aproximando do nascimento do dia do Senhor. Num parto, são as contrações que de fato empurram o bebê para o canal de nascimento, ao mesmo tempo em que abre o útero de forma a dar à criança condições de entrar neste mundo. De igual modo, a cada contração espiritual, aquilo que o Senhor está por fazer nascer é empurrado um pouco mais pelo canal de nascimento, e o caminho se abre um pouco mais para a sua manifestação, que por fim ocorrerá. Durante os trabalhos de parto de uma criança, a mãe pode complicar e até mesmo colocar sob risco a si mesma e o bebê, porque suas propensões naturais são de fazer o oposto do que ela deveria fazer para ajudar o processo do nascimento. É por isso que cursos voltados a orientar as futuras mamães para um parto natural têm contribuído para que elas possam dar à luz com muito menos dores. Eles as ensinam a como resistir às suas propensões naturais, de modo a fazer o que contribuirá para facilitar o processo do nascimento. Para que a igreja possa fluir também nesse nascimento espiritual, nós também temos que deixar de lado algumas de nossas propensões naturais. Durante o estágio de transição, quando o bebê está entrando no canal de nascimento, normalmente a mãe passa por um período em que sofre uma severa desorientação. Os médicos, que são especialistas em atender processos de parto, descobriram que será de grande ajuda para a mãe se ela tiver um foco em que possa concentrar a atenção durante esse processo. É também muito importante que a mãe preste atenção às instruções do seu instrutor, geralmente o marido, obedecendo-as, apesar das dores ou do que possa estar sentindo. O Senhor fez uso de dores de parto para descrever o processo de como as coisas estarão se revelando nestes tempos, por ser uma metáfora apropriada. Infelizmente, a igreja, por causa da sua grande ignorância quanto ao processo real pelo qual ela está passando, tem na maioria das vezes continuado a agir conforme os seus instintos naturais, em vez de ouvir a voz do Senhor. Isso tem feito com que ela tenha se esforçado de forma contraprodutiva numa grande parte deste processo, o que a deixou cansada e desgastada na hora em que ela está para entrar no estágio mais crítico do nascimento. Nunca foi tão importante para a igreja como está sendo agora concentrar-se com disciplina e determinação no seu foco principal, o propósito final de Deus, que é o de dar muitos filhos à luz.
Ela tem de obedecer às instruções do seu esposo, Jesus. Se assim não fizermos, daremos ensejo a que grandes complicações venham sobre nós. Subtítulo: A restauração dos ministérios. Começando com Lutero, cada uma das contrações espirituais propiciou que uma grande e básica verdade do cristianismo se restaurasse na Igreja. Restaurou também um dos 5 ministérios que foram dados para o aperfeiçoamento dos santos, tal como mencionados em Efésios capítulo 4. No tempo da Idade Média, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres não eram reconhecidos e, de um modo geral, haviam deixado de operar na igreja, exceto em casos raros e isolados. Por mais de 1 milênio, a igreja foi dominada por uma classe sacerdotal, mas, com a restauração da verdade na igreja, também teria que haver a restauração do ministério verdadeiro. Com a reforma, o ministério de pastor foi restaurado e reconhecido como da igreja. 200 anos depois, com os Wesleys, o ministério de evangelista foi restaurado, tendo alcançado um reconhecimento e uma aceitação geral. Os avivamentos pentecostais e as últimas chuvas de avivamentos que têm caído deram início à restauração dos dons do Espírito Santo, mas não foi senão depois dos avivamentos da terceira onda e de renovação espiritual que o ministério de mestre foi totalmente restaurado. O ensino passou a ser a ênfase principal e uma unção muito maior veio a esse ministério durante esses movimentos de avivamento. Até então, os que tinham ministério de mestre eram relegados a seminários e faculdades teológicas. Agora, esse ministério está sendo, na verdade, incorporado à vida da igreja local, propiciando a edificação de todo o corpo. A próxima contração espiritual vai fazer com que seja restaurado e reconhecido o ministério de profeta. Veremos o ministério profético tornar-se o foco principal de atenção nos próximos anos, com a vinda sobre ele de uma unção cada vez maior, como nunca se viu desde os tempos bíblicos. Assim como havia pastores, evangelistas e mestres no corpo de Cristo, mesmo antes desses ministérios terem sido totalmente restaurados, tem havido alguns profetas na igreja. Acontece apenas que eles ainda não foram reconhecidos, ainda não receberam toda a unção e toda a aceitação que em breve terão. A igreja tem sido bem preparada para a restauração desse ministério. O corpo de Cristo agora está ciente de que precisa ter uma visão bem mais clara e ter a revelação do propósito divino para os dias que estão por vir. O profeta é o olho do corpo, e quando a visão é uma só, todo o corpo estará cheio de luz. Temos a promessa dessa unidade de visão em Isaías 52, versículo 8. Eis o grito dos teus atalaias. Eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos, distintamente, veem o retorno do Senhor a Sião. Aqueles que estão surgindo com um verdadeiro manto de profeta se unirão de um modo sem precedentes nesse ministério. Subtítulo: Os dois inimigos de todo o movimento. O movimento de renovação espiritual foi desviado de seus propósitos e sufocado por homens bem intencionados,
mas que, por serem mal orientados, procuraram trazer ordem e unidade através de iniciativas humanas, mediante organizações e controle. O mesmo se dará com respeito à restauração do ministério profético. Líderes mal orientados acabarão trazendo tanta confusão e desorientação como as que atingiram os movimentos de renovação anteriores. Temos de entender que a cada vez que o Senhor planta trigo, o inimigo também vem e planta joio. A principal maneira de solapar que o inimigo usará com o fim de desviar todo o novo mover de Deus será o espírito de controle e o espírito de popularidade. Com o crescimento de uma situação sem lei, muitos líderes de igrejas estarão propensos a reagir fortemente à mesma, procurando trazer a ordem. Essas fortes reações, fazendo uso da força humana, de controles e métodos, acabarão por fim a produzir mais desordem e confusão ainda. O espírito de controle procura fazer com que líderes cristãos abusem de sua autoridade e tentem fazer a obra do Espírito Santo na vida dos outros. O espírito de popularidade simplesmente procura fazer com que os líderes cristãos se submetam mais às pressões das pessoas e até mesmo às de seus inimigos do que ao Senhor. Esses dois poderes demoníacos geralmente trabalham juntos, fazendo com que os líderes que lhes estão sujeitos às vezes pareçam ser extremamente serviçais e às vezes duros e intransigentes. Desse modo, eles conseguem dispersar o movimento em várias direções de uma só vez. Mesmo assim, não é para desprezarmos o trigo, simplesmente porque o joio foi semeado junto com ele. Temos de colher a boa semente de todo o movimento, independentemente de quão longe ele se desviou do rumo certo. A igreja necessitará das contribuições de cada movimento para cumprir o seu mandato do último dia. Alguns dos movimentos que sofreram os maiores ataques dos cobeligerantes demônios de controle e popularidade foram aqueles que originalmente tinham verdades das mais importantes. Com o tempo, o joio em cada movimento será devidamente juntado em feixes que serão jogados no fogo, mas não podemos nos esquecer do trigo que cresceu junto com ele. Subtítulo: Falsos profetas e falsos mestres. É necessário compreender que uma pessoa pode ser um falso mestre ou um falso profeta e ainda assim ser um irmão nosso no Senhor. O Senhor Jesus, Ele mesmo, advertiu-nos disso quando disse: porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, 5. Há quem tenha interpretado esta passagem como se ela estivesse mostrando que essas pessoas viriam dizendo serem eles o Cristo, mas não foi isso que Jesus disse. Ele disse que eles viriam dizendo que ele, Jesus, era de fato o Cristo, mas mesmo assim eles seriam enganadores. Uma pessoa torna-se um falso mestre ou um falso profeta quando procura andar no ministério para o qual Deus não lhe enviou. Isso não significa que ela não seja crente ou redimida pelo Senhor Jesus. Apenas foi enganada a achar que foi comissionada a um ministério para o qual Deus não lhe chamou. O Senhor continuou a dizer que haveria falsos cristos e falsos profetas, que surgiriam e que mostrariam grandes sinais e maravilhas, na tentativa de desviar até mesmo os eleitos, isto é, os verdadeiros profetas ou mestres.
Haverá joio semeado em meio ao trigo, mas não haveria contrafação se não existisse também o que é legítimo. Não haveria uma nota falsa se não existisse a nota verdadeira. A única razão pela qual o inimigo traz falsos sinais e falsas maravilhas é porque há sinais e maravilhas que são verdadeiros. Subtítulo: Sabendo distinguir o verdadeiro do falso. O Senhor nos falou sobre como podemos distinguir o falso do verdadeiro. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Literalmente, está procurando reconhecimento. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. João capítulo 7, versículo 18. Não importando com quanto choro alguém use o nome de Jesus, o egoísmo e a autopromoção sempre transparecerão naqueles que a si mesmos se constituíram em algum ministério. Não importando o quanto alguém fale em dar toda a glória a Deus, aqueles que estão em busca de serem reconhecidos, na melhor das hipóteses, estão falando por si mesmos. Alguns dos falsos profetas que estarão entre os que mais causarão estragos serão os que foram chamados como verdadeiros profetas, mas que deixaram o egoísmo pessoal ter entrada em seu ministério. Esses podem ter recebido verdadeiros dons espirituais. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, 29. O Senhor não retoma os seus dons quando nos tornamos infiéis. Ele permanece fiel, mesmo quando nós não somos fiéis. É por isso que muitos ministros que tenham sido tão eficazes chegam a cair na imoralidade, na bebedice ou em outras formas de corrupção, mas os dons continuam a operar em seu ministério. Por isso é que o Senhor nos disse que julgássemos pelos frutos e não pelos dons. Os dons são dados, mas os frutos têm que se fazer crescer. A década dos anos 80 deveria nos ter despertado para esse fato tão importante. Infelizmente, muitos não se darão conta dessa advertência. Paulo espantou-se dos coríntios, a ponto de dizer-lhes: tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Os que são carnais sempre responderão mais prontamente com uma força carnal, porque o homem natural não compreende os modos de agir do Espírito. A igreja continuará a ser mal dirigida e humilhada até que aprenda a não seguir o que é força carnal e uma mera liderança humana. Mesmo com todos os seus problemas, a reação espiritual que trará a restauração do ministério profético à igreja será tão grande que muitos a tomarão como sendo de fato a colheita. Multidões estarão indo ao Senhor, uma vez que esse será um dos maiores avivamentos da história. Esses milhões que virão não serão a colheita, mas serão chamados como obreiros para a verdadeira colheita que ainda estará por vir. Essas multidões, porém, não deverão apenas ser recolhidas dentro dos redis das ovelhas. Elas deverão ser completamente adestradas para o serviço na colheita que ainda estará por acontecer. Subtítulo: O segundo mover. Haverá um outro mover do Espírito Santo que será ainda maior, ou uma reação espiritual depois do próximo mover.
Durante esse segundo mover, uma verdadeira autoridade apostólica será restaurada e reconhecida dentro da igreja em expansão. O ministério que inaugurou a era da igreja será também o ministério que a encerrará. É digno de nota que esses ministérios estão sendo restaurados na ordem inversa e que eles se perderam na igreja. A igreja primitiva começou no lugar de luz e regrediu para as trevas. A igreja do último dia estará saindo das trevas e progredindo em direção a uma luz cada vez mais forte. Essa luz estará aumentando até que a plenitude do dia chegue com toda a revelação de Jesus Cristo. Como já foi dito, todos esses ministérios existiram de forma parcial na igreja antes de sua restauração, mas com a reação que restabelecerá o seu reconhecimento, será dada uma autoridade e uma unção muito maiores. Assim como havia evangelistas antes de Wesley e mestres antes da renovação pentecostal e da terceira onda avivacionista, há alguns verdadeiros profetas e apóstolos na igreja de hoje. Mas até mesmo os que mais têm se destacado entre os profetas e apóstolos ainda não estão andando na plena autoridade de seus ministérios, mas logo eles estarão. Os profetas que em breve serão comissionados excederão muito em dons e em autoridade ao que presentemente é aceito como ministério profético, e por fim excederão até mesmo tudo o que historicamente existiu. A glória da última casa será maior do que a da anterior. Isso não quer dizer que a casa é maior. De fato, a última casa, o templo, foi menor do que a primeira, mas a glória revelada nela foi maior. É uma glória maior a que está por vir sobre a casa do último dia, mas isso não tem nada a ver com a retidão ou com a dignidade nem da igreja primitiva e nem da igreja do último dia. É devido ao propósito de Deus para esse tempo. Um poder com autoridade está para ser dado a alguns, e isso de forma sem precedentes. Será para cumprir a promessa do Senhor de que até mesmo obras maiores do que as dele seriam realizadas. Os que nelas andarem não serão homens perfeitos. Eles também cometerão erros, e assim como também cometeram os profetas e apóstolos referidos nas Escrituras. Alguns desses futuros profetas e apóstolos demonstrarão ter uma revelação e um poder sem precedentes. Haverá muitos outros, como as companhias de profetas que atenderam Samuel e Elias, que por comparação parecerão estar na média, mas que às vezes realizarão individualmente as façanhas mais extraordinárias. Alguns desses passarão toda a vida preparando-se para dar apenas uma única palavra à igreja ou a uma nação, fazendo com que aquela única palavra, tanto quanto outros fizeram durante uma vida inteira de serviço. A igreja, em seu processo de restauração, tem vindo do evangelho protestante para a posição evangélica conservadora, para a pentecostal e para a neopentecostal ou de renovação espiritual. Cada um desses estágios considerou ter o evangelho completo, mas nenhum deles o teve e nem o terá o próximo mover. A nossa compreensão de até mesmo as mais básicas doutrinas está prestes a aumentar tremendamente, mas ainda não estará no nível da fé apostólica. A restauração completa somente ocorrerá quando o ministério apostólico tiver sido totalmente restaurado. Com a restauração do ministério profético, ser-nos-á dada uma visão da fé apostólica.
Subtítulo: Estamos com dores de parto até que Cristo seja formado. Mesmo com todos os problemas, com toda a superficialidade e até mesmo com enganos e falsas doutrinas, grandes verdades foram restauradas à igreja em cada mover renovador que já ocorreu. Muitas dessas verdades foram levadas a extremos e a erros porque a igreja permitiu que elas se tornassem o ponto focal em lugar do único sobre quem temos que pôr a nossa atenção. Isso levou a todo tipo de desorientação e é o que ocorrerá toda vez que permitirmos que isso aconteça. O caminho não é um princípio nem uma fórmula, mas é uma pessoa. Andar na verdade não é apenas assimilar e concordar com certos fatos espirituais, mas é seguir uma pessoa. Ser enganado não é simplesmente ter um entendimento errado acerca de doutrinas e princípios. Ser enganado é não estar na vontade de Deus. Podemos conhecer corretamente toda a verdade, mas mesmo assim ser desobedientes. O nosso alvo é muito mais do que apenas conhecer o livro do Senhor. É conhecer o Senhor do livro. Podemos memorizar a Bíblia e não conhecermos a palavra que é o Senhor. Jesus é a verdade. E ele é a soma final de todas as verdades isoladas que foram restauradas ou que serão restauradas no próximo mover. Nunca mais nos deixemos desviar da simplicidade de nossa devoção a ele, Jesus Cristo. Infelizmente, mais uma vez, muitos deixarão de olhar para o ponto focal e darão toda a atenção às novas verdades e ênfases. Novas torrentes com grandes e novas verdades e com ministérios dinâmicos acrescentarão muita vida à igreja, mas alguns deles causarão uma grande desorientação, tal como muitos movimentos de renovação anteriores. Alguns dos que foram enganados e que desviaram a sua atenção nos movimentos precedentes do Espírito Santo não serão enganados de novo, mas serão usados para dar força e estabilidade nesse tempo, fazendo com que muitos se mantenham no caminho, fora de confusões e divergências. Quando uma verdadeira autoridade apostólica for dada, ela assinalará o fim do estágio de transição de nosso trabalho de parto. Então, o estágio final, que resulta no nascimento do ministério do tempo final, começará. No nascimento, é durante este estágio que uma notável clareza de propósitos e que uma grande força vem à mãe, o que até mesmo na esfera natural parece ser algo sobrenatural. É a hora de fazer força até que a criança nasça. A fé apostólica restaurada propiciará à igreja uma determinação tão forte que as dores serão esquecidas. A razão de ter havido vários séculos de trabalho de parto e 6 milênios de sacrifícios e de esperanças será vista com os nossos próprios olhos. Com a restauração do ministério apostólico, a diferente visão da igreja então se concentrará no Senhor Jesus, nele mesmo. Todas as coisas se somarão nele, uma vez que ele é o propósito completo de Deus. As profundezas da sabedoria e do conhecimento de Deus, que são encontradas nele, serão reveladas e todos os olhos se voltarão para a sua glória. Assim como a luz concentrada torna-se muito potente no raio laser, o foco da nossa atenção na pessoa do
do Senhor Jesus resultará em que poder será liberado na igreja para que ela cumpra o seu encargo da hora final. A essa altura, todos os que buscarem de verdade, que tenham sido desviados do rio da vida pelos pequenos afluentes que o alimentam, retornarão àquele rio, para nunca mais serem desviados de novo. A cabeça finalmente se ligará ao corpo, então adoraremos em espírito e em verdade. Subtítulo: Todos marcharão alinhados. Por quase 2000 anos, o Filho do Homem tem procurado um lugar para apoiar a sua cabeça, um lugar em que ele seja a cabeça. Uma função primordial do ministério apostólico é a restauração de Jesus Cristo como a cabeça da igreja. Isso tornando-se uma realidade, a igreja se converterá na maior demonstração de ordem e harmonia jamais testemunhada nas atividades humanas. Tal como acontece no corpo humano, mais disciplinado e atlético, o nível de cooperação entre ministérios, entre igrejas e entre todas as pessoas que servem ao Senhor será a maravilha do mundo, que confundirá os maiores pensadores desse dia. Sem organização humana alguma, o fluxo e o intercâmbio de ministérios será impressionante em sua precisão. Quando um evangelista ou um apóstolo plantar numa região, outros aparecerão na hora certa para regar aquelas sementes. Estas serão plantadas para serem regadas e não será regado o que não foi plantado. Haverá um crescente intercâmbio e uma crescente comunhão entre ministérios, mas diretrizes e estratégias não provirão de um mero planejamento humano ou de sistemas computadorizados, mas serão dados pelo Espírito Santo. A palavra profética estará fluindo com uma pureza e precisão sem precedentes na história da igreja. Grandes conferências dadas pelos apóstolos e por anciãos acontecerão em reuniões feitas sem que convites tenham sido distribuídos e sem que palavra alguma de convocação tenha sido passada. O Espírito Santo falará a cada um que deverá ir. E ele é quem presidirá a reunião. O próprio Senhor estará dirigindo a colheita do mundo tal como ela é feita no empreendimento agrícola mais bem organizado e dirigido. As diretrizes dadas pelo Senhor quanto ao seu trabalho incluirão até mesmo os menores detalhes. Quando suas equipes necessitarem de capital, de alimentos ou de outros recursos, eles nem mesmo terão que pedir antes de lhes ser fornecido. Quando Bíblias ou outros materiais forem necessários, eles chegarão. Quando um corpo de cristãos necessitar de instrução, o mestre certo estará disponível bem na hora. Não há sistema computadorizado nem organização alguma conhecida do homem que possa se comparar com a eficiência e com a programação com que o Senhor dirigirá a colheita. Isso será ainda mais impressionante devido ao crescente caos a que o mundo estará se encaminhando durante esse tempo. A preparação para essa grande ênfase do Espírito será conhecer a voz do Senhor. A disciplina do Espírito sobre aqueles que estão sendo preparados para esse ministério do último dia será das mais severas. As consequências de não ser sensível ao Espírito Santo em nossas atividades se tornarão cada vez maiores e imediatas. Os cristãos se darão conta de que não mais conseguirão escapar das consequências de seus atos da forma como antes faziam e viviam.
Atitudes que pareciam ter pouco ou nenhum efeito em nós no passado acarretarão uma rápida e deliberada disciplina ou consequência. A mão do Senhor tornando-se evidente na direção de suas equipes ministeriais, algumas sociedades missionárias e ministérios passarão a desfazer todas as suas organizações de planejamento para se tornarem completamente dependentes da direção do Espírito Santo. Algumas organizações permanecerão e serão usadas na distribuição de informações, no ensino e na ausência ao intercâmbio dentro de toda a igreja, mas a direção será cada vez mais um domínio tão somente do Espírito Santo. Subtítulo: Há tempo para tudo. Da mesma maneira como as dores de parto vêm a uma mulher, haverá horas de grande intensidade e avanço na igreja, após o que haverá períodos de descanso. Haverá momentos de transtornos no mundo, seguidos de momentos de relativa paz. As horas em que essas coisas acontecerão serão diferentes em lugares diferentes. Uma cidade poderá estar passando por um grande avivamento no tempo em que outra não esteja. Quando o Espírito estiver caindo sobre esta última, aquela não estará agitada, mas tranquila. Haverá uma grande perseguição sobre a igreja numa parte do mundo, enquanto que outras partes estarão desfrutando de paz e sendo favorecidas. Por causa disso, é ainda mais crítico que cada igreja e cada cristão conheça a voz do Senhor e seja capaz de ouvi-lo diretamente por si mesmo. Há alguns padrões situacionais em direção aos quais toda a igreja e toda a terra estarão se movendo, embora a passos diferentes. A igreja estará crescendo cada vez mais na luz e no poder. O mundo estará mergulhando em trevas de maneira sem precedentes. Com a igreja crescendo em fé e em clareza de visão, a terra será arrastada numa sequência de ondas à loucura. Isso aumentará até que nenhum governo na terra terá condições de controlar o povo. Multidões, algumas delas com centenas de milhares de pessoas, estarão varrendo regiões inteiras, destruindo tudo o que encontrarem pelo caminho. Pragas, desastres naturais e conflitos acarretarão uma perda de vidas tão grande que será quase impossível enterrar todos os mortos. Os homens desesperadamente procurarão alguém que assuma a responsabilidade sobre eles para sua proteção, mas não haverá quem se disponha a isso. Os governos remanescentes pouco mais serão do que gangues que se juntaram para se autoprotegerem em seus interesses ou para expoliar os fracos. A visão terminou mostrando o mundo com crescentes trevas e destruições, e a igreja com uma glória e colheita cada vez maiores. Sinto que não seria bom para mim especular sobre o que acontecerá depois disso tudo, ou impor o meu próprio entendimento doutrinário sobre os eventos que se seguirão. Em breve, a visão profética da igreja aumentará enormemente. Os que forem obedientes seguidores do Senhor e dos seus propósitos não se surpreenderão, nem se deixarão vencer pelos eventos e circunstâncias. Notas: Mateus 24:8. Veja Isaías 29:10. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas. 2 Coríntios 11, versículo 20, e também João, capítulo 14, versículo 12. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém.